Entre 10 e 16 de novembro de 1904, a população tomou conta das ruas do Rio de Janeiro. Houve quebra-quebra, pessoas feridas e mortas em confronto com a polícia, no que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. Na época, a interpretação predominante era de que o povo se revoltou porque simplesmente não queria tomar vacina. Porém, as causas foram bem mais complexas que isso. E sobre a Revolta da Vacina, nós vamos conversar hoje. Olá pessoal, tudo bem? Para compor esse vídeo, eu me utilizei deste livro aqui, A Revolta da Vacina, do historiador Nikolai Savchenko. Nikolai Savchenko, ele era de uma família de ucranianos que havia emigrado para o Brasil e ele deu aula na USP por bastante tempo e acabou falecendo em 2014. Nesse livro aqui, ele questiona a visão predominante da época de que as pessoas do Rio de Janeiro tinham se revoltado simplesmente porque não queriam tomar vacina. As causas dessa revolta foram bem mais complexas, conforme nós vamos conversar hoje. Eu também quero indicar um vídeo para vocês sobre um cortiço no Rio de Janeiro chamado Cabeça de Porco e o surgimento das favelas no Rio de Janeiro, tá? Vou deixar nos cards para quem não viu. Então, pessoal, vamos lá. No século XIX e início do XX, o Rio de Janeiro, que era a capital federal, era conhecida como túmulo de estrangeiros, por conta da quantidade de doenças existentes na cidade que matavam principalmente a população de fora. Isso dificultava os negócios e, principalmente, a elite paulista queria atrair investimentos externos, e essa quantidade de doenças era um problema. Então, os cafeicultores e os industriais de São Paulo começaram a pressionar o governo para que resolvesse essas questões. A população do Rio de Janeiro havia aumentado bastante, pois ex-escravizados foram para a cidade em busca de empregos e nesse período houve um aumento da imigração, principalmente de portugueses. Essas pessoas viviam majoritariamente nos cortiços, depois nas favelas, lugares na época vistos como focos de doenças. Oswaldo Cruz foi um médico sanitarista que, após estudar microbiologia no Instituto Pasteur, na França, voltou ao Brasil decidido a erradicar várias doenças. Junto com outros médicos sanitaristas, como Vital Brasil, Emílio Ribas e Adolfo Lutz, eles controlaram a peste bubônica que se abatia sobre os portos de Santos e do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o XX. A principal ação foi eliminar os roedores, que são os vetores da doença. A partir disso, Oswaldo Cruz se tornou conhecido e assumiu o cargo de diretor-geral de saúde pública do governo federal, com o objetivo de combater a febre amarela. O médico sanitarista viajou para Cuba, que havia controlado a doença, pois o cientista cubano Juan Carlos Finley descobriu que a transmissão da febre amarela acontecia por meio do mosquito Aedes aegypti. De volta ao Brasil, Oswaldo Cruz determinou a limpeza de focos de pernilongos e o isolamento de pessoas doentes. Deu resultado, a mortalidade diminuiu bastante. Assim, faltava controlar a varíola, uma das doenças mais mortais da história. A vacina da varíola havia sido desenvolvida pelo médico britânico Edward Jenner em 1796. No Rio de Janeiro, a vacinação contra a varíola era obrigatória para as crianças desde 1837 e para os adultos desde 1846. No entanto, essa obrigatoriedade não era cumprida, porque a produção de vacinas era muito baixa. A Lei nº 1261 de 1904 dava poderes às autoridades sanitárias para aplicar multas aos que se recusassem a tomar vacina, exigir atestado de vacinação para se matricular em escolas, realizar casamentos, viagens e até para conseguir emprego. Nisso, começaram a circular algumas fake news, notícias falsas, falando que quem tomasse a vacina da varíola viraria um boi, pois a vacina era feita a partir do vírus causador da varíola bovina. Também havia uma questão moral, pois as mulheres deveriam levantar as roupas para tomar a vacina, e isso era visto como imoral. Nisso, houve políticos como o senador Lauro Sodré, que criou a Liga contra a Vacina Obrigatória, como um pretexto contra o presidente Rodrigues Alves. Porém, a população amotinada não queria saber desse ou daquele líder. Mas, segundo Nikolai Savchenko, a população também estava lutando por um mínimo de respeito.
Os cortiços estavam sendo destruídos e o povo pobre estava sendo obrigado a morar em favelas, a morar em barracos, numa situação pior do que nos cortiços. Além disso, o desemprego era altíssimo. Portanto, a revolta não era somente porque as pessoas não queriam tomar vacina. Aqui nós vamos ver a revolta de acordo com a polícia carioca da época e depois de acordo com o escritor Lima Barreto. Abre aspas, a polícia falando. Aqui e ali, em vários pontos, pode-se dizer que simultaneamente, ao mesmo tempo, bandos de indivíduos educados na escola do vício e da malandragem, afeitos ao crime, vagabundos, desordeiros profissionais, malfeitores dos mais perigosos, a que se juntaram mulheres da mais baixa condição, ébrias, maltrapilhas, obedecendo uns e outras, evidentemente, a um sinistro plano de maldade, em cumprimento de ordens que deveriam ser executadas à risca, cometiam toda a sorte dos mais graves atentados. Fecha aspas. Agora, nós vamos ver a visão do escritor Lima Barreto, que era carioca e estava no Rio de Janeiro na época da revolta. Eis a narrativa do que se fez no sítio de 1904. A polícia arrepanhava a torto e a direito pessoas que encontrava pela rua, recolhia-as a delegacias, depois juntava na polícia central. Aí, violentamente, humilhantemente, arrebatava-lhes os cós das calças e as empurrava num grande pátio. Juntadas que fossem algumas dezenas, remetia-as à Ilha das Cobras, onde eram surradas desapiedadamente. Fecha aspas. Certamente, inúmeros desempregados participaram do motim, o que não podia deixar de acontecer, visto que a taxa de desemprego era altíssima. De acordo com Nicolau Savchenko, era notório que a população pobre estava sendo tratada como os ratos que estavam sendo eliminados. Menosprezando desse modo a população rebelde que participou do motim, o governo abria caminho para a legitimação da repressão. No fundo, a insurreição popular caiu como uma luva para o Estado dar curso às medidas de violência. A repressão policial durou meses e os alvos não eram aqueles que comprovadamente haviam participado da revolta, mas, genericamente, eram pegos os miseráveis, principalmente aqueles habitantes de cortiços e favelas. Essas pessoas foram levadas para a Ilha das Cobras, para o Amazonas e o Acre, como uma forma de punição. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero muitíssimo que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza, se você não for inscrito nesse canal, que você se inscreva, que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu comentário, tudo isso é bastante importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.